Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje pra gente comentar um pouco sobre o teaser trailer que saiu do filme Red. Nós vamos comentar algumas coisas aqui das informações que foram mostradas nesse trailer e o que a gente pode inferir disso. Então eu tô mostrando aí na tela pra vocês, a gente não vai ver o trailer porque senão vai dar aquele famoso strike, mas a gente vai ver algumas imagens aqui desse trailer. A primeira coisa que eu queria dizer pra vocês, ou pra quem tinha esperanças do Oda revelar alguma coisa sobre o Shanks, da história principal do mundo de One Piece, eu só digo que lamento, cara. Assim quando saiu o primeiro trailer, na live seguinte aqui no canal, eu falei: galera, o Oda não vai revelar coisas que ele ainda não revelou no mangá em um filme. A não ser que esse filme seja uma extensão da história. O Oda criou o roteiro inteiro para fazer um filme baseado na história do Shanks para depois ele trabalhar isso no mangá. Mas o Oda não fez. Então, eram baixíssimas as chances do Oda revelar alguma coisa sobre os poderes do Shanks, sobre bando, sobre essas coisas dentro de um filme que não é canônico. Esse filme aí pode conter elementos que são canônicos, como por exemplo o filme Stampede, que romanizou a palavra Laugh Tale. Aquele Eternal Pose pra ilha era verdadeiro, só que ele foi destruído ou foi jogado fora pelo Roger. O próprio Bullet também a gente pode considerar como canônico na história, só que ele nunca apareceu no mangá, né? É meio canônico. Só que a romanização da palavra Laugh Tale é canônica. Então pode ser que alguns elementos desse filme podem ser canônicos, o Oda pode colocar dentro da história. Mas eu sinto muito se você tava com hype lá em cima, porque o nome do filme é Red, apareceu a cicatriz do Shanks, e você disse: o movimento do Shanks vai ser nesse filme. Não vai, cara. Eu sinto muito pra você e eu tenho pena de quem tava com hype lá em cima. Porque desde o começo, um filme de One Piece, eu sempre disse, na verdade, desde o começo eu sempre disse que filmes de One Piece são focados nos Mugiwaras. O Luffy é quem tem que chegar ao Shanks, né? O Shanks que tem que voltar e encontrar o Luffy. Então o Luffy vai resolver uma situação referente àquela menina que apareceu no primeiro trailer, que a gente vai comentar nesse trailer aqui. A primeira coisa que a gente vê desse trailer é o Shanks falando pra uma criança, que é a protagonista, ou vai ser uma das protagonistas do filme, e dizendo que apesar da distância, ela sempre será a filha dele. Então foi revelado nesse trailer que a Uta, que é o nome dessa menina, ela é filha do Shanks. Agora, será que ela é filha de sangue? Ou será que ela só foi criada ou adotada pelo Shanks ou foi salva por ele? E aí ela tem esse sentimento de que o Shanks é realmente o seu pai. Aqui é outro momento onde ela chora na despedida do Shanks. Eu vi algum print de algum comentário no Twitter de alguém falando que o bando do Shanks é o bando mais equilibrado, mas é mais equilibrado de pais ou composto por pais que abandonaram seus filhos. O Shanks é um deles, tem o Usopp também. E aqui ela tá chorando porque o Shanks tá vazando, tá deixando ela pra trás. Agora, qual o motivo pra isso? Assim como o Shanks foi meio que adotado pelo Roger quando criança, ele poderia ter levado ela no navio, só que como ele não levou o Luffy porque era muito perigoso, então eu imagino que ele também não levaria a Uta, principalmente se ela for filha de sangue dele. Essa questão de sangue ou não é tão relevante. Se não for filha de sangue, ele ainda vai ter os mesmos sentimentos por ela. Só que uma coisa que o Oda sempre trabalhou no mundo de One Piece foram pais deixando seus filhos para trás para ir atrás de aventuras. Mas o Oda nunca trabalhou o fato de que esses filhos eles podem guardar rancor sobre os pais. Por isso que eles fizeram, por terem sido abandonados e não terem crescido na presença do pai. Então o que eu acho que vai ser abordado nesse filme aqui, um dos aspectos, é a raiva da Uta em relação ao Shanks por ele ter abandonado ela. Então por isso que ela vai meio que se desvirtuar do caminho correto. Pode ser que ela nem seja a vilã principal desse filme. Vai ter alguém por trás manipulando ela, manipulando o seu poder. Ela tá fazendo isso mais pelo rancor do Shanks. Algo que o Oda não trabalha na história principal. Se a gente for procurar,
O próprio Luffy foi abandonado pelo Dragon, o Usopp pelo Yasop, o Franky pela sua família, ele também não guarda rancor sobre isso. Tem vários outros dentro da própria história que não guardam rancor sobre os seus pais por eles terem vazado. Até porque eles entendem que dentro do mundo de One Piece, o mundo é um mundo de aventuras. E cada um quer ter a sua própria história, quer se aventurar e não quer estar prendido a nada. Não estou dizendo que isso é certo, eu estou dizendo que dentro da história é mais ou menos esse o sentimento que os personagens ou os filhos de personagens importantes têm. Então eu acho que aqui nesse filme vai ser trabalhado isso. A Uta com remorso do Shanks por ele não ter levado ela e ter abandonado ela, deixado ela para trás. Agora falando um pouco mais sobre a Uta, sobre o plot do filme, como os Mugiwaras vão resolver essa situação em relação a ela, nós temos que no primeiro teaser trailer foi dito que a sua voz pode trazer felicidade infinita ou então prisão eterna, alguma coisa assim. Então ela tem algum poder relacionado à voz. A gente não sabe se vai ser um poder referente a alguma coisa do mundo de One Piece, como por exemplo, nós temos ali aquele doidão lá no começo, no arco do Usopp, onde ele hipnotiza as pessoas, e esse não é um poder de fruta, mas pode também ser um poder de uma fruta. E aí ela se tornou apelona ou muito forte no mundo de One Piece exatamente por isso. Aí os Mugiwaras é que vão ter que resolver essa situação com ela. O próprio Luffy fala nesse trailer aqui como é que o Shanks vai ficar indiferente com aquilo que a sua filha está fazendo. Então, o Shanks não vai resolver a situação. Ele não vai chegar para salvar ela. Quem vai salvar ou ajudá-la vão ser os Mugiwaras, vai ser o Luffy. Então é ele que vai acordar ela para o que ela tá fazendo, que é alguma coisa de errado, tá utilizando o seu poder para o mal e vai derrotar o vilão que pode estar por trás dela ou manipulando ela. O Shanks não tem nada a ver com isso. Agora esse trailer se finaliza com a frase do Shanks que é bem interessante. Ele fala: "Olha, Uta, nesse mundo não existe paz e igualdade." O que será que o Shanks quer dizer com isso? Será que agora é confirmado que ele é um vilão safado? Será que por essa frase, e por ele ter abandonado a Uta, ele vai se mostrar um vilãozão safado na história principal do mundo de One Piece? Bora comentar sobre essa frase. Primeiro que ele diz: não existe paz e igualdade nesse mundo. Uma coisa é que ele realmente está certo. Não existe paz e igualdade. A marinha, ela tá ali, entre aspas, pelas pessoas, mas ela só salva as ilhas que pagam tributos para os Tenryubitos. Se a ilha não pagar, ela não vai ser salva pela marinha. Consequentemente, o governo mundial vai deixar ela para lá, vai deixar ela ser atacada pelos piratas. Então aquelas pessoas que não têm condição de pagar, elas deixam de ser gente? Elas não precisam ser salvas dos piratas? Não é esse o trabalho da marinha? O próprio Shanks trabalha como um elemento apaziguador no mundo de One Piece. Se ele confirma que nesse mundo não há paz e igualdade, ele está trabalhando atualmente para manter esse status quo, para manter o sistema como está, até, sei lá, o momento em que o Nika aparecer, o Joy Boy, o verdadeiro Joy Boy aparecer mais uma vez para quebrar tudo isso e trazer um mundo totalmente diferente e igualitário, como Shanks confirmou que esse mundo não é. Então eu acredito que ele já trabalha com essa frase que ele disse aqui nesse final desse texto, ou nesse final dessa frase. Então Shanks poderia ser considerado um vilão safado por ter deixado a filha dele para trás. A gente poderia tirar de contexto e dizer: ele disse que nesse mundo não há paz e igualdade, então ele já está trabalhando com isso, ele já está trabalhando com o fato de que se não há paz e igualdade, eu também não sou da paz e não quero igualdade para ninguém. Mas eu continuo imaginando que é exatamente o contrário. Eu acho que a galera do filme viu que tá todo mundo se questionando sobre a índole do Shanks. Então eles colocaram no filme como uma forma de ainda assim chamar os fãs para assistirem o filme. Já que o hype em revelar alguma coisa sobre o Shanks da história principal caiu. As pessoas viram que o Shanks, o nome do filme ser Red, ter a cicatriz do Shanks ali no D e ter uma filha, alguma mulher relacionada ao Shanks, não é o Shanks de estar dentro do filme. Então o hype acabou porque a galera queria ver o Shanks ou alguma coisa a mais sobre ele, coisa que não vai acontecer. Então para mim o Shanks ainda continua sendo uma incógnita.
Ele pode ser vilão? Pode. Ele pode ser só um antagonista? Pode. Ele pode ser uma pessoa boa? Pode também. Então o fato dele falar que não existe paz e igualdade no mundo, ele só está confirmando algo que realmente é verdade. Algo que realmente acontece no mundo de One Piece. Mas e aí, agora eu quero saber de vocês. Vocês tinham expectativas para mostrar ou revelar alguma coisa da história principal sobre o Shanks? Eu falei desde o primeiro momento em que esse filme saiu. Só tem o nome Red, só tem a cicatriz do Shanks para chamar a atenção dos fãs em irem assistir o filme esperando alguma coisa do Shanks, mas que não vai ter. E foi confirmado. O Shanks só tem alguma relação com a Uta, na verdade ele é o pai dela. Mas é o pai de sangue, é o pai de criação, ele salvou ela. Por que ele não levou ela pro bando assim como ele foi ou navegou com o bando do Roger quando criança? São perguntas que o filme vai responder. Mas o Shanks, especificamente dentro do filme, trabalhando de maneira efetiva, acredito que não vai ter. E muito menos alguma coisa canon que o Oda poderia já revelar ali no filme. Então eu quero saber a opinião de vocês. Vocês ainda assim têm esperanças de alguma coisa ser revelada? Comentem aqui embaixo que eu quero saber, eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. O Shanks é um vilão safado? Comenta aqui embaixo também. Tô deixando aqui na tela final os 2 últimos vídeos aqui do canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!